Olá, tudo bem? Meu nome é Valéria Furtado e eu sou consultora da Pensata Consultoria Educacional. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos rápidos para você, professor, para você, especialista em educação, nossa série Fala Especialista. Hoje o nosso tema é Família em Tempos de Ensino Remoto. Quem vai falar conosco hoje é a Valéria Ribeiro. A Valéria é terapeuta familiar sistêmica e de casal, orientadora vocacional, coach e palestrante. Valéria, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje. É um prazer, Valéria, estar aqui e poder contribuir, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo. A gente tem vivido, como você mesmo já começou a falar, um tempo muito diferente de tudo que a gente já viveu na educação, né? As famílias passaram a ter uma nova responsabilidade na educação dos filhos, principalmente aqueles que têm filhos menores, menos autônomos, né? Precisando atuar ativamente aí junto dos filhos nas aulas remotas. Temos também professores ainda aprendendo a utilizar recursos, novas metodologias para conseguir melhorar ou maximizar a aprendizagem dos alunos. E temos também as famílias aprendendo, quer dizer, todo mundo aprendendo, as famílias aprendendo essa nova rotina, né, dentro das suas casas. E os pais, as famílias, as pessoas que estão cansadas, os pais muitas vezes cansados da rotina de casa, de trabalhar home office, alguns estão trabalhando home office, né? E além de tudo isso, né, da rotina de casa, do home office, ter que fazer esse acompanhamento de perto dos filhos. De outro lado, a gente também tem alunos cansados, porque eles sentem falta do contato social que a escola permite. Isso tudo traz um desgaste muito grande para todos. E a gente percebe que as famílias ainda não conseguiram organizar essa nova realidade. Como é que as famílias podem fazer para reduzir esse desgaste? Então, Valéria, vamos pensar. A tecnologia, até a gente já ouvia vindo falar alguma coisa que o ensino iria ter uma mudança por conta do que a tecnologia vem nos apresentando, mas a gente imaginava isso daqui a 5 anos, 10 anos, estava muito distante da gente, então era algo ainda para o futuro. E de repente, em um mês, né? Não dá nem para dizer em um mês, a gente teve que se adaptar, né? E nessa adaptação, foi uma adaptação muito abrupta, né? Vamos dizer assim, como diz na inovação, foi disruptiva. E a gente teve que se adaptar e começar, e como você já disse, os professores tendo que lidar com tecnologias que eles não trabalhavam, eles tinham um preparo de aula e de repente eles tiveram que pensar formas diferentes de preparar as aulas, né? E os pais voltando para casa, e eu brinco assim, né, que os pais viviam dizendo assim, como eu gostaria de ter mais tempo, gostaria de estar em casa com os meus filhos, seria tão bom isso, e agora a gente vê assim, os pais falam assim, nossa, não vejo a hora de voltar a trabalhar, porque assim, lá eu trabalho menos do que em casa, porque em casa se somou atividades, né, porque assim, além da atividade do trabalho, tem as atividades da casa e somou-se a atividade ainda de acompanhar os filhos, né, dependendo da faixa etária, para poder ajudar, né, vamos dizer, ser um assistente da professora, né, vamos dizer, todos os professores hoje têm um assistente em casa, que é o pai, ou que é a mãe, ou que é a avó, né, alguém da família acompanhando, dependendo da faixa etária. Conforme a faixa etária aumenta, isso não acontece. Mas, nessa adaptação, ainda a gente se perde muito, né, e eu digo isso porque eu também vivo isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala muito, né, é assim, a importância de você criar uma rotina. Né? É importante a gente ter horário para acordar, saber qual é o horário, principalmente as crianças menores, né? Qual é o horário de estudar, qual é o tempo que vai ficar no computador, se tem horário para brincar, o horário da tarefa, né? Quais são os horários de alimentação, o horário que vai dormir. É importante tudo isso. Para a criança, principalmente, essa rotina diminui a ansiedade.
né? Diminui essa coisa dela ficar preocupada do que vai ser, porque se ela não tem essa estrutura, ela se sente perdida. Então, isso é muito importante. Certo. Outra coisa, para as crianças menores, né, os pais às vezes vão ter que realmente parar a sua atividade e estabelecer um lazer com essas crianças, porque elas ficam muito entediadas, né, e a criança facilmente quer trocar de atividade, ela não fica tanto tempo. Que nem deixar uma criança na frente de um computador para assistir aula 5 horas seguidas, ela não consegue, né? Ela precisa de outras atividades. Então é importante, às vezes, levanta, vai no banheiro, deixa dar uma volta de novo para frente do computador, porque se você quiser que ele fique sentado o tempo inteiro, como se ele fosse um adulto que compreende isso, vai ser muito difícil, né? Então, é muito importante, assim, os pais terem essas atitudes em casa, mas é muito importante também que os professores tragam nas aulas algo mais lúdico e que os pais possam acompanhar. E que os pais tenham ciência que, assim, eles são crianças e fazem coisas como as crianças, eles não fazem como adultos, né? E os pais, quando estão em casa, por que se estressa? Quer que ele faça com a perfeição e com o jeito de adulto. E criança não age como adulto. Então, a gente tem que ter consciência que a gente está lidando com crianças. O que acontece já com os adolescentes, né? Porque até a semana eu recebi uma charge que dizia assim, de um lado tinha assim, um menino pulando o muro da escola, dizendo assim, como matar aula, né? Nos anos 90 você pulava o muro da escola. Agora, nos anos de 2020, você fecha o microfone e fecha o vídeo, né? E daí você não sabe o que está fazendo. Ah, que legal. Né? Uhum. Você sabe que o adolescente tem a coisa do dormir, e a gente sabe que quando ele ia para a escola de manhã, muitas vezes era muito difícil acordar, porque é típico da adolescência e que ele precisa dormir mais, né? A gente sabe disso. E agora, estando em casa, é mais difícil, porque a cama está perto, né? Sim. Então, como que a gente faz para esse adolescente ficar na frente desse computador, né? O que esse professor faz, né? Os pais, é claro, vão cobrar tudo mais, vão falar assim, assiste aula, tudo mais, mas o adolescente você não consegue muitas vezes fazer como uma criança, botar lá sentado do lado. Muitas vezes o que a gente faz é dizer, olha, tá aqui seu local de estudo, sua mesa, seu computador, que também isso faz parte dos pais, né, dar esse espaço adequado para que ele possa estudar em casa. Uma das coisas que os pais têm que fazer é aprender que talvez para esse adolescente, o que eles mais vão aprender nessa fase é eles terem disciplina, autonomia, responsabilidade, foco, né? Então, a gente vai aprender outras coisas nesse Como período. É difícil. Que não é difícil. Eu estou vivendo exatamente isso com um filho adolescente. Posso dizer a você que a gente tem que lembrar o tempo todo que nós somos um e eles são outros. Outro ser, Sim. né? E que eles têm um aprendizado deles, porque isso realmente desgasta, né? Ficar todo o tempo, no caso do adolescente, você tem que fazer essa cobrança por estar em frente ao computador, assistindo às suas aulas remotas, né? Lógico, Sim. alguns não, né? Uns sim, outros não, mas a grande maioria eu acredito que acabe fazendo com que a gente se desgaste. Nós, como pais, a gente olha e fala, nossa, horário da aula, tá dormindo, né? Como que a gente age nessa situação, e isso gera realmente um desgaste muito grande na gente. Agora, pensando, além do suporte das famílias durante o ensino remoto, né, como que as famílias podem se organizar para diminuir os impactos do distanciamento social? Como é que elas poderiam fazer isso? Então, eu acho que é preciso uma junção de escolas e pais, Valéria. Nesse sentido, porque assim, as escolas precisam trazer algumas tecnologias que talvez, inclusive, possa ter trabalhos em grupos, mesmo dentro da própria aula. Vamos pensar, eu não conheço todas as tecnologias, né? Mas eu sei que o Zoom, você consegue dividir eles em grupo e botar em salas de aulas diferentes, a mesma sala. Sim. Tá? E com isso, eles podem fazer trabalhos em grupo dentro da aula. Eu acho que também trazer trabalhos para se fazer em grupo fora, né, vamos dizer, atividades extra, classe, né, vamos dizer, trabalhos, né, para que eles possam ter esse contato com os outros alunos da escola. E agora os pais, o que a gente
pode fazer? Vamos pensar, criança, vamos marcar um dia, conversar, porque toda sala de aula tem o grupo de pais, não é verdade? Hoje em dia, lá no WhatsApp. Então, vamos combinar, vamos pôr eles no Meet da vida, ou no Zoom, né, o que seja, e para que eles possam se ver, para que eles possam conversar. Existem outras formas, né? A gente, mais adulto, às vezes a gente tem, assim, um certo receio, olha a tecnologia como algo não tão bom, e ela pode ser algo bom também. Nesse sentido, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem muita coisa que a tecnologia pode nos ajudar. Mas, assim, uma das coisas os pais precisam aprender que não dá para assim, fazer como a criança não vai fazer como o adulto faz, porque os pais querem que os filhos façam como eles fazem. E isso não dá. A gente tem que, né, respeitar o conhecimento e a faixa etária que o filho está, né? Se é uma criança até 5 anos, se é de 5 a 10, né, que já é uma diferença bem grande até nesse, pensando em 5 a 10, se é de 10 a 13, se é de 14 para frente, cada faixa etária tem uma coisa. Então, é muito importante a gente fazer, né, permitir que isso aconteça, né, e que o filho veja que isso que não está estressando, porque a gente fica assim, tem que entrar lá. Se você fica brigando o tempo inteiro com esse filho, ele também vai se sentir mal do que você está fazendo, porque ele está vendo que você não está fazendo porque é legal, porque você acha legal, porque você gosta. Então, nesse momento também a gente tem que diminuir também a cobrança, que foi até um pouco o que você falou, né? A gente fica, claro, a gente não vai deixar de cobrar, né? Tem que cobrar. Mas se ficar estressando para alguém que já não pode sair de casa, que não tem contato social, né? E que ele tem que ficar o tempo inteiro só na frente de uma tela, se concorda que isso é muito estressante e monótono, né? Por mais que eles adorem tecnologia. Te agradeço imensamente. Eu, como professora, até repensei aqui a minha prática, né? Porque durante as aulas presenciais, muitas vezes a gente evita os trabalhos em grupo fora da escola, porque isso gera um trabalho, um desgaste com as famílias, porque muitas vezes eles querem ir às casas. Estou fazendo essa reflexão com a minha prática. E agora eu pensei, poxa, né? Eu poderia, como não estou tendo os trabalhos em grupo dentro da sala de aula, que isso é uma coisa que eu trabalho o tempo todo, né? Eu poderia realmente estar estimulando muito mais atividades em grupo fora do horário da aula remota, né? Então, até porque a minha ferramenta, o Meet, não permite essa divisão de salas, né? Então fica mais complicado eu fazer isso. Mas eu poderia ter mais atividades para que eles fizessem em grupo. Mas então tá ok, Valéria, eu vou te agradecer, a gente já estourou aqui o nosso tempo, né? E agradecer mais uma vez aí a sua participação, tá bom? E para você que está assistindo, eu vou pedir que assista os próximos vídeos da série, entre lá no nosso canal do YouTube e se inscreva para que você receba todos os vídeos que a gente produz para professores e educadores. Até. Tchau, Valéria. Até logo, abraço. Acesse pensataconsultoria.com.br e visite nossas redes sociais.